Significado porque nós não sabemos o que é ser perseguido. Nós temos liberdade de expressão religiosa, de fé, e a França nos ensina tanto com respeito a esta noite do massacre. Eu vou ler aqui as datas só para as pessoas se situarem um pouquinho. Em 1572, depois o Henrique IV, que traz o Edito de Nantes em 1598, depois nós temos o Luís XIV, que, aliás, foi o monarca que mais governou e reinou na Europa, 72 anos. E eu pensava que Elizabeth ela seria e passaria e não passou, mas continua sendo, então, o Luís XIV, o Fontainebleau, em 1685. E nessa esteira você vê 106 anos de perseguição, 106 anos, e a reabertura dos templos somente em 1794, no século XVIII. Alexandre, eu deixo com você para você fazer essa análise, e mais ainda do que isso, pensar nos aplicativos, porque nós não sabemos o que é viver debaixo desta perseguição. E os nossos irmãozinhos franceses, eles viveram e aprenderam e venceram, e nós estamos aqui como resultado desta fé e dessa resiliência. É com você, Alexandre. O grande problema é a gente perder esse traço histórico e a nossa vida como resultado da história, né? E o grande problema é a gente acabar repetindo os mesmos erros, né? Especialmente num contexto hoje brasileiro. Não vou nem entrar em polêmica, mas só para a gente ver como isso é mais atual do que nunca, quando se fala em perseguição religiosa, né? E aí fica até um questionamento para nós todos, o que de fato é uma perseguição religiosa, né? O Jorge tocou nesse assunto, a questão das guerras da religião, você também, e o mais importante é que a gente sempre pensar que a nossa vida ela tem consequências mais do que religiosas, são consequências sociais, né? E logo depois da reforma protestante, que acabou se espalhando pela Europa toda, chegou aqui na França, Calvino foi um dos grandes responsáveis também, né? E a guerra da religião, ou guerras da religião, porque foram muitas, né? Foram 8 no total, que começa ali em 1562 e vai até quase o século XVII, ela termina em 1598. Foram 8 guerras de religião, todas com períodos curtos, né? Curtos, né? Quando a gente fala de guerra, nenhum período é curto, né? Então uma guerra dura 2 anos, outra guerra dura 3 anos, com um espaço entre 1 e 2 anos entre um conflito e outro. E a guerra a noite de São Bartolomeu fez parte desse período conhecido como guerras de religião. Inclusive, isso também, não apenas isso, mas isso também contribui essa história para a resistência, né, do europeu em geral, mas muito, muito do francês, né? Olhando a história, né, da Europa e da Igreja, porque chega um determinado momento no período da Idade Média, a história da Igreja se confunde muito com a história da França, né? E especialmente nesse período do século XV e XVI, teve um período meio conturbado que um rei era católico, aí vinha um outro rei protestante e havia uma certa imposição. Bom, se o rei é católico, então ele forçava a população a ser católico, e se o rei era protestante, também havia essa... como falar isso agora? Contrainte, essa imposição também de mudança de religião, inclusive de templos, que eram católicos passam a ser protestantes, né? Então tem uma série de convulsões sociais.
E aí um outro questionamento para nós, para sairmos um pouco só do academicismo e das datas, né? Sempre quando a gente tenta impor alguma coisa que vai ferir a consciência alheia, né? Isso não acaba bem, né? Como de fato não acabou bem nesse período conturbado da história da França. Né? Então, para tentarmos ver os grandes blocos, né, a gente pode realmente imaginar esses grandes blocos da história da religião na França e esse embate catolicismo-protestantismo. Então, a gente tem, logo depois, né, da Reforma Protestante, das primeiras incursões de Calvino e tudo mais, você tem essa guerra de religião que dura ali 30 e poucos anos, né? Felizmente, o rei Henrique IV, ele promulga o que a gente conhece hoje como o Edito de Nantes, né, em 1598, onde há uma tolerância. Isso é importante, não é bem uma aceitação, mas é uma tolerância. Bom, existe uma outra religião que não é a católica que está por aí. E não vamos matar os nossos amiguinhos que não são católicos. Tá? Isso durou 87 anos, porque em 1685, o Luís XIV, que você estava falando agora há pouco, Fábio, ele fervorosamente católico, ele revoga o Edito de Nantes, né? E, inclusive, todas as pessoas que não fossem católicas, elas estavam proibidas de realizar qualquer ato civil, né? Então, você nascia, você não tinha um registro. Você casava, você não tinha registro. Você morria, você não tinha um registro. Era proibido não ser católico, né? Então, essas pessoas não eram consideradas cidadãs, né? Inclusive, com a revogação do Edito de Nantes, muitos parentes, eu estou começando a confundir aqui em francês, muitos pais, eles perdiam a guarda dos filhos, né? Porque eles se recusavam a batizá-los na Igreja Católica, a seguir toda a tradição católica, a fazer a primeira comunhão, enfim, todas essas coisas. E os pais perdiam a guarda dos filhos, porque os filhos, eles eram colocados em escolas católicas, em lares católicos, e você tinha aqui na França, aqui no sul da França, não longe de Montpellier, nós temos o que hoje é chamado de Museu do Deserto. Né? Por quê? É um museu, mas antes de ser um museu, ele era a casa de um pastor huguenote, a casa de um pastor protestante francês. Né? Então, toda vez que a gente falar huguenote, então a gente está querendo dizer o protestante francês. Né? E a casa desse pastor huguenote, hoje ela virou um museu, hoje não, né? Desde 1911, ela virou um museu contando justamente essa trajetória, né? E quando você entra naquela casa ainda quase original do século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? Quando ela foi construída, eles fizeram um circuito onde você percorre os cômodos da casa e contando a história do protestantismo francês nesse contexto de perseguição e intolerância, né? Que começa justamente guerras da religião, depois Edito de Tolerância, né? O Edito de Nantes com Henrique IV, depois 87 anos depois, Luís XIV, ele revoga o Edito de Nantes e proíbe qualquer ato civil. Legal, vocês colocaram aí algumas fotos justamente do Museu do Deserto, né? Muito bacana.
E durante 87 anos, não, perdão, durante 100 anos, houve essa perseguição aos protestantes, né? Por quê? Porque essa perseguição ela acaba oficialmente em 1787. Então, temos 1685 a 1787, 102 anos, de perseguição pelo simples fato de não ser católico. Então, não é porque cometeu algum crime, não é porque cometeu alguma contravenção. Não, o único crime era não ser católico, né? Posso colocar alguma coisinha? Claro. Posso? Eu sei que vocês estão com um slide de uma placa onde eu gostaria, se desse para colocar o slide da placa, ela está aqui no centro, exatamente. Essa placa, ela está no centro da cidade de Montpellier, onde eu e o Alexandre moramos, num jardim, um jardim central conhecido. E essa placa é muito interessante. Ela diz, repara só, ela foi colocada pela prefeitura, eu vou dizer, na principal praça da cidade. E ela diz, vou falar de memória, aqui, e é aqui mesmo, neste lugar, foram mortos, enforcados, queimados vivos e no sofrimento da roda, que é o sofrimento que estica o sujeito e quebra ele todo. E aí depois vem a relação de pastores e pregadores, aí está o nome deles, que foram mortos ali. Eu e minha esposa, quando chegamos, não conhecíamos isso, fomos para a praça. Íamos fazer um piquenique nosso ali, eu e ela. Né? Levamos sanduíche, essa coisa, e de repente nós estávamos em frente à placa e fomos andando devagarzinho e lemos. A nossa emoção foi terrível. Falei, eu brinquei, não brinquei, falei, estamos pisando terra santa. Aqui morreram todos esses irmãos por causa da fé cristã. E aí depois, embaixo, diz, embaixo, né, na placa, né, a parte de baixo, cita o artigo 10 da Declaração do Cidadão, do Homem e do Cidadão. É a declaração feita durante a Revolução Francesa, e que vale até hoje. E diz, ninguém pode ser, a palavra não é cerceado, ninguém pode ser, que não dá para ler, mas diz que... Importunado seria exatamente, ninguém pode ser importunado por sua religião. E isso está aqui na placa, é um conceito que faz parte hoje da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nasceu aonde? Nesses anos de perseguição e guerra. Só acrescentando algo ao que o Alexandre estava falando. Que maravilha, obrigado, Jorge. Interessante. Fala um pouquinho do Paul Rabot, isso, Alexandre. Paul Rabot, que é apóstolo. Nesse período de 100 e poucos anos, né, entre a revogação do Edito de Nantes pelo Luís XIV até o Edito de Versailles, que é o fim das perseguições pelo Luís XVI, né, são 100 e poucos anos, se fala da igreja no deserto, o museu do deserto, o período do deserto, né? E por quê? Isso, para eles, tem dois significados, né? Primeiro, deserto, até esse significado bíblico, né? De um caminhar em sofrimento, né?
E, então é um significado espiritual, remetendo também à caminhada do povo no deserto e tudo mais, né? Em meio aos sofrimentos, aos perigos, mas sempre aquela presença de Deus, né? Porque as assembleias do deserto, porque eles não tinham mais templo, né? Nesses 100 e poucos anos de perseguição, você não podia mais se reunir em templo e tudo mais, né? Então, eles se reuniam em grutas, eles se reuniam num descampado longe assim das vistas do rei, porque se o rei visse, você recebia lá uma carta escrito Edito do Rei. E esse Edito do Rei era um documento que podia ser várias coisas. Um Edito do Rei para prisão de alguém que não fosse católico e fosse pego por causa disso, o edito do rei confiscando os filhos, o edito do rei confiscando os bens, e, de novo, o único objetivo disso, o único objeto, o único crime, era não ser católico. Inclusive, esse edito, um documento oficial, no Museu do Deserto, conforme a gente vai caminhando de cômodo por cômodo, nós vemos vários desses documentos, alguns originais até da época, né, bem enquadrados e tudo. E eles falavam assim, né, meio que tirando um sarro, né, edito do rei contra a religião prétendue réformée, a religião pretensamente reformada, né? Então eles falavam, os pretensamente reformados, né, meio que, bom, eles se dizem reformados, né, então, vejam, num documento oficial você ainda tem uma leve tiração de sarro aí do rei, né? E, então tem o primeiro momento, esse primeiro significado, deserto espiritual, momento de sofrimento e tudo mais, no caminhar com Deus, mas tem também um significado geográfico e físico. Por quê? Porque quando as guerras de religião começaram, e mesmo depois da revogação do Edito de Nantes, quando realmente as perseguições começaram a se intensificar, a partir do Luís XIV, o que começou a acontecer? Os reformados, ou os huguenotes, né, os protestantes franceses, eles começaram a correr todos para o sul da França. E por quê? Porque estava perto do mar, porque era mais agradável, era mais ameno? Não, porque aqui no sul da França tem uma grande área que é formada, isso até hoje, a gente vê na vegetação até, né? na cor da terra, na vegetação, é um deserto, né? É um deserto, e aqui, especialmente perto de Montpellier, tem muitas grutas, né? Se hoje é assim, imagine há 300 anos atrás, né? E o pessoal descia aqui para o sul da França, justamente para se esconder nas grutas e justamente para ter o culto entre uma gruta e outra, entre uma região de vale e outra, que não fosse tão acessível para a guarda real. E o pessoal, conforme eles iam descendo, iam conhecendo a geografia e os lugares, eles sabiam para onde correr caso a guarda real chegasse. Então, no Museu do Deserto, tem várias gravuras nesse sentido. E um negócio interessantíssimo, né? Eles precisavam adaptar a forma de culto deles. Então, por exemplo, você tinha um tonel de vinho, um tonel de alguma bebida, né? Eles serravam este tonel, ficava parecendo um tonel, só que quando você desmontava ele virava um púlpito. Ele se transformava num púlpito. Se, por acaso, a guarda real chegasse, você conseguia desmontar facilmente esse púlpito, que voltava a virar um barril. E você tinha o cálice da ceia,
Ele era aqueles cálices mesmo lá em Indiana Jones, né, parecendo o Santo Graal, porque era o costume também você ir passando, né, o cálice. Não é igual hoje nas nossas igrejas que recebia o cálicezinho, né? E esse cálice era desmontável. Por quê? Se ele tivesse montado, era a forma de um objeto sagrado, né? Ninguém era bobo, né, na época. Isso estava impregnado na cultura francesa, né? Só que quando você desmontava, era uma peça, uma haste de metal e um copo comum, né? Então tudo era assim. E no Museu do Deserto tem pelo menos 2 púlpitos desse tipo, né? De barris que se transformam em púlpitos e depois em barril de novo, né? E vários utensílios, né? Eu dei exemplo aqui do púlpito e do cálice da ceia, mas tudo era feito assim. Então você tinha mini bíblias, você tinha mini inários, né? Tudo feito com o propósito de ter aquele momento de culto, mas caso acontecesse alguma ronda real, você tinha como desmontar isso, você tinha como fingir que não estava fazendo nada ali no momento, né? E a última parte, justamente, desse percurso, né, no Museu do Deserto, vem depois do Edito de Versailles, que é o Edito de Versailles com Luís XVI, que põe fim justamente às perseguições, né? E o Jorge citou aí justamente o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Que diz justamente que ninguém pode ser importunado em razão das suas ideias religiosas, filosóficas e tudo mais. E esse artigo 10, ele foi feito por um pastor huguenote, por um pastor francês, chamado Paul Rabot. Ele foi considerado um apóstolo do deserto, por quê? Não no sentido que a gente dá hoje, tá? Foi apóstolo no sentido literal grego, né? O apóstolos, o enviado, porque ele ficava percorrendo os diversos grupos protestantes, pregando, ensinando e tudo mais. E um outro detalhe muito importante: durante esses 100 e poucos anos de perseguição mais atroz, os pastores protestantes, eles mantinham os diários deles, né, com a data de casamento, data de nascimento, data de batismo, data de enterro das pessoas. Porque, como o Estado francês se recusava a fazer isso, né, a reconhecer um protestante como um cidadão, coube aos pastores manter um registro dos nascimentos, casamentos e óbitos. Isso depois, muitos anos depois, o governo francês reconheceu a validade legal destes documentos para restabelecer, né, eu não gosto muito desse termo, mas não me vem outro na cabeça, numa reparação histórica, né? Deste período onde os protestantes não eram considerados cidadãos. Então veja que o papel social do protestantismo nessa época, né? Isso também nos leva a nos perguntar, né, também em relação ao nosso papel social hoje, né? Então, esse pastor, Paul Rabot, que percorria os diversos grupos protestantes que se escondiam por aí, né? Ele foi o elaborador do texto que depois entrou figurando como artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, assim, isso foi em 1787.
E por que eu quero deixar bem clara essa data? Porque a Revolução Francesa aconteceria 2 anos depois, em 1789. Então, os protestantes, antes mesmo da Revolução Francesa, já falavam em liberdade de consciência, já falavam em liberdade religiosa, né? Você quer ser católico, tudo bem, quer ser protestante, tudo bem, só que ninguém tem o direito de ser importunado em razão disso. Então veja que 2 anos antes da Revolução Francesa já se falava, os protestantes já falavam em liberdade de consciência. E a Revolução Francesa, ela pode ser, e claro, tem muitos outros fatores, né? Esse não é o único, mas um dos fatores da Revolução Francesa também pode ser considerado ah, a partir dessa tradição protestante, né, da liberdade de consciência pelo nosso irmão Paul Rabot. Que maravilha, Alexandre. Aliás, nós que estamos num lugar tão secular, tão cheio de ateísmo, eu dizia isso em uma das lives, às vezes você encontra uma ironia, né? Ateístas, e a França está aí, junto com a República Tcheca, a China e o Japão, mas eles que são tão orgulhosos de falar da Revolução Francesa, a liberdade que nasceu a partir da Revolução Francesa, quando você traz uma informação desta natureza, onde você diz que os protestantes, 2 anos antes da própria Revolução Francesa, e com Paulo Rabot, que trouxe o artigo 10 destes direitos do homem, ora, e do cidadão, é algo impressionante. Isto nos dá pano na manga, como a gente diz em português, para a gente conversar, e o respeito que a gente adquire para poder falar sobre a história e também da nossa fé. De modo que o Jorge, quando falava também sobre essa experiência do piquenique, é algo extraordinário, porque mais uma vez nos mostra como, conhecendo a história da igreja, a gente traz para a nossa própria existência e faz com que os nossos nervos fiquem expostos e a gente tenha essas experiências espirituais, de fé, de gratidão,